a questão dos 100 milhões relacionada à cesta básica, de facto, indica mais uma vez que nós estamos às portas de 2027 e 2027 realizar-se-á em Angola a questão das eleições. E, infelizmente, em todos os anos, quando nos aproximamos à época da realização das eleições, há este teatro que a gente vai assistindo, que o saco de arroz que custava 30 mil pode baixar até 16 mil. Bom, aqueles que são os economistas e os contabilistas entendem muito bem que na questão da gestão é necessário ter-se o critério do custo de oportunidade, porque as necessidades são sempre presentes e é necessário traçarmos as nossas linhas, o que é prioritário entre comprar carteira para a sala de aulas, entre comprar medicamentos ou então abraçar esta política que visa apenas caçar votos e gastar tanto dinheiro. Eu creio que o melhor tínhamos que traçar políticas prioritárias para vermos o que é mais sustentável. Na minha visão, o mais sustentável era pegar neste dinheiro e ajudarmos os camponeses, mas os camponeses mesmo, não mais aqueles que se vão passar num abrir e fechar de olho de camponeses e na hora, depois de receberem um dinheiro, trocam em euro, vão a Portugal ou vão a Espanha para irem passear. Porque temos muita gente, temos várias políticas do Estado aqui que consumiram tanto dinheiro, mas não trouxeram nenhum benefício para o próprio país. Veja, nós temos o Capilongo. Eu recebi uma denúncia do Capilongo, novo município que se desmembrou da Matala. Os camponeses familiares, muitos deles estão a ver as suas terras ocupadas por latifundiários vindo de lá dos outros. Daqui a um mês recolham tudo, vocês vão ter que deixar essas terras. Os gambos do Padre Pio Alcuçanga também acontece a mesmíssima coisa. Então, se o Estado tivesse políticas sérias, potenciar, por exemplo, o Ministério da Agricultura, ou criar comissões, longe de criarmos comissões para o combate da pobreza, a mesma pobreza que ontem negamos, era criarmos comissões de facto para passarem nos municípios, lá onde a política do Estado diz que a vida começa no município, porque isso não pode ser apenas slogan, e slogan político. Se a vida começa no município, é lá onde temos que levar as comissões e identificarmos as famílias, mas não utilizando o mesmo critério do Quenda, em que era preciso mostrar um cartão do partido, depois é que te dão, e também inconstitucional, porque os pobres são todos, e na hora de acudirmos à pobreza, nós não podemos selecionar o pobre do partido A, tem benefício, o pobre que não pertence ao partido não tem benefício. Então, é lá no município onde as comissões deviam ir, acompanhadas ou supervisionadas pelo Ministério da Agricultura, a apoiarem as famílias. Nós teríamos mais rentabilidade do que irmos comprar cestas básicas, porque nós não estamos no partido único. É no tempo do Partido Único onde o Estado tinha que distribuir a cesta básica. O Estado tem que potenciar os camponeses, eles próprios vão cultivar, vão colher. Se o Estado puder, até obriga a que eles possam pagar com um produto do próprio campo, e o Estado vai ganhar. Isto é diferente de pegar 1 quilo de lentilha, 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, estarmos a oferecer às pessoas. Não tem muita eficácia para a própria vida das pessoas. Então, é necessário, de facto, lutarmos para a questão da segurança alimentar, vermos que é da segurança alimentar onde pode advir toda e qualquer tipo de segurança que nós podemos prever no próprio país. Dizia o Dr. Jaime, um país que não tem segurança alimentar, as fronteiras ficam vulneráveis. É por esta razão, você vai na Lunda Norte e o ministro de Estado da Casa de Segurança do Presidente da República vem reclamando sobre a questão da identidade angolana que vai sendo comercializada. Há pessoas que compram o bilhete. Então, um tropa que está lá a guardar a fronteira, está com fome, não tem bota, não tem leite, não tem nada. Se lhe aparece um da Guiné-Conakry, um da Guiné-Bissau, lhe oferece alguma coisa, os filhos dele lá onde os deixou não têm comida, vai fazer como? Vai receber. Então a questão da segurança alimentar, de facto, não deve ser sofismada, não deve ser escamoteada, muito menos devemos brincar com coisas que de facto são muito sérias. Sob pena, de facto, de continuarmos a termos dirigentes
que usam discursos bonitos, tiram o dinheiro do país e vão potenciar as outras economias. Esse valor de 100 milhões, se descontarmos a nossa mania de tirar as comissões, nos 100 milhões se calhar ficarão apenas 40, Mas aqui 40 está, o milhões. Expansão traz um artigo interessante este sábado sobre estes tais 100 milhões. Sim. E diz o seguinte, cita um administrador da empresa, Hernani Antunes Chova, que por acaso, deve ser só por acaso, é do Comitê Central do MPLA, e então diz que isto visa criar um choque para os preços arrefecerem, através da dinamização da produção nacional, financiamento à criação de cantinas e capacitação dos produtores locais. Estão a ver, portanto, é tudo o que nós queremos, não é? Então, Nós estamos aqui a criticar, mas na realidade isto é o Mas maná. isso por via de uma empresa. Vamos lutar com os mamadores. Mas por que não se canaliza para o Ministério da Agricultura? Sim, tratar eu quero desse Ministério da tema? Agricultura. Eu estou a ler o que o senhor disse ao Expansão. Na Reia, a Carla Fernandes estava aqui a dizer que isto já existia. Claro, na Reia não nos prometeram exatamente as mesmas coisas. Não era a ideia de dinamização da produção nacional. Resultados. Isto não vai dar nada. E nas próximas outras eleições vem o Às outro. portas das próximas eleições. E dizem que vão fazer uma auditoria, etc. E não vão fazer auditoria nenhuma. Mas quem é que acredita nisto que este senhor está a dizer? Que contas é que este senhor vai prestar daqui a 2 anos para ver se os preços da cesta básica arrefeceram, dinamizaram a produção nacional com 100 milhões de dólares? Quer dizer, o Jaime dizia, 100 milhões de dólares é muito para um país que está nas nossas condições. Sim. Mas, de facto, se com 100 milhões de dólares nós vamos revolucionar a produção nacional, isto é o preço da chuva, não é? É o preço da chuva. Mas se é para as cantinas, os mamadores já estão a fazer bem. Já estão num litro de óleo, já está a sair 100 pacotinhos. Isso já serve para alguma coisa. O Estado não pode fazer concorrência com as cantinas. Já esteve ligado às importações da Reia. Portanto, isto era uma boa oportunidade para o Governo nos dizer o que é que correu mal na Reia. Porque é que, não sei se o Sim, o Fernando André. Pode elucidar. Sim, estava exatamente estaríamos a exigir demais, sim. é verdade. Sim. Por favor, Sr. Fernando. Era sufocar o outro. Eu acho que preciso aqui de advogados. Mas tem naturalmente opinião formada sobre isto, não é? Ok. Nós antes de virmos contratamos os nossos. Não precisamos, temos dentro de casa o Jaime. Por favor. Ok. Eu acho que eu ainda nem vou me pronunciar essa questão dos 100 milhões, mas algumas questões importantes foram aqui focadas, que eu partilho bastante. Principalmente as questões que foram tocadas aqui pelo Jaime, são questões muito convergentes, principalmente a questão que está ligada com o escoamento da produção. Nós reconhecemos isso. E, aliás, por reconhecer isso, razão para a qual que o governo elaborou aquela estratégia. Também não vou dizer só a questão que o Jaime tocou, mesmo algumas questões de todos os colegas que estão aqui presentes foram tocadas, são questões que foram inventariadas, são questões que fazem parte, é que levou o governo para elaborar as duas estratégias, tanto a Estratégia Nacional de Segurança Alimentar Nacional como a Estratégia Nacional de Reconversão de Sistemas Agroalimentares. Eu queria primeiro responder à questão também do engenheiro Pacheco. Ele dizia que a questão da nutrição não devia estar no Ministério da Agricultura, mas sim no Ministério da Saúde. Eu concordo plenamente. Acho que houve um mal-entendido. O que eu queria dizer é apenas referir àqueles programas que está relacionado com a nossa Estratégia Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas que a nutrição é transversal. Sim, a questão é transversal, mas a sua direção está mesmo no Ministério da Saúde. É para dizer isto. Então, em relação às outras questões que foram aqui tocadas, eu poderia dizer que, de facto, estamos todos convergentes. Há situações que o governo vai levar a cabo para poder mitigar essas mesmas situações. Razão pela qual que nós elaboramos a Estratégia Nacional de Reconversão de Sistemas Agroalimentares para permitir que possamos resolver todos aqueles problemas que nos afligem. Para o tema, há uma resposta do Presidente que autoriza 100 milhões de dólares para a compra de cesta básica. Será isto uma das medidas mais assertivas para o combate à fome, à pobreza e tratar da segurança alimentar? Pois, enfim, eu acho que a estrada para o Sul custa mais, não é? Nós temos uma garantia são 166 milhões de dólares, não é? Não me parece que... Nós sabemos que a pobreza, a fome, a cesta básica são preocupações do governo basicamente próximo das eleições. É aquilo que acontece. Nós em todas as eleições temos isso. Lembra, nas últimas de 2022 foi a Reia, não é?
reserva estratégica alimentar que nos ia resolver os problemas todos da fome, da pobreza e dessas coisas todas, da produção nacional. Foi tudo isso em 2022. Não se fez nada. Entretanto, acabou-se com a REIA, não é? Depois disso, prometeu-se uma auditoria que ninguém conhece e agora vamos inventando outras coisas. O que é que vamos fazer? Vamos ter uma taxa de câmbio relativamente alta, vamos aumentar as importações por causa da estabilização dos preços e por causa das eleições de 2022. É o que eu prevejo que vai acontecer. Enfim, eu não me posso pronunciar em concreto sobre estes 100 milhões, a não ser dizer que dão 100 milhões a uma empresa que ninguém conhece, que tem PEPs no seu seio, pessoas expostas politicamente, porque nós não temos detalhes sobre o que é que vai acontecer. Disse simplesmente que é para fornecer cestas básicas a baixo preço. Não sei se vamos produzir, se vão comprar os tais produtos que o Jaime diz que apodrecem não sabemos, não tenho ideia nenhuma, Manel, sobre o que é que vai acontecer relativamente a isso. Agora, eu concordo com aquilo que o Fernando Pacheco disse. Isto deve ser preocupação do Presidente da República. Nós, se formos a ver, vai ver os discursos do Presidente da República, põe lá fome, põe lá pobreza, que é fácil de pesquisar. E nós vamos ver quantas vezes o Presidente da República de Angola se referiu a estes dois que são os principais problemas do país e que estão, como muito bem disse o Fernando, estão ligados. Nós passamos fome porque temos pobres. É isso. E as pessoas, quando são pobres, não têm dinheiro para se alimentar. Pelas perdas. Então eu penso que nós temos muito boas ideias, né, muitos bons programas, mas está a faltar uma efetiva política pública agrícola, onde a segurança alimentar seria uma subcomponente ou apenas um capítulo. Nós não temos, efetivamente, no rigor, nós não temos. Temos um conjunto de ideias dispersas e muitas dessas ideias dispersas, elas nem sequer casam, nem sequer combinam, não se comunicam entre si. E, por outro lado, vemos também, né, a nível do governo, departamentos ministeriais que deviam estar casados, que é para poder convergir nos mesmos objetivos, às vezes guerreiam-se, combatem-se, anulam-se. Às vezes ficamos a perguntar, mas esses camaradas sentam mesmo no Conselho de Ministros, todos eles, comungam das mesmas ideias, como é que um anula o outro? Ou no caso que ele não faz um esforço para poder anular, há uma omissão de esforços no sentido de permitir que as atividades do outro departamento ministerial efetivamente consigam avançar. Segurança alimentar é uma questão de soberania. É tão importante como ter um bom militar preparado que é para defender o país, porque um país de desnutridos é um país que efetivamente está condenado a enfrentar muitos desafios. Muito bem. Vitorino Catumbela de Sá, a sua introdução. Manel, é dizer que o tema é muito pertinente e atinge várias sensibilidades do nosso próprio país. A minha primeira abordagem é que abordarmos sobre a questão da segurança social, da segurança alimentar, é como que abraçarmos a questão da segurança do Estado. Na minha perspectiva, a segurança alimentar nunca devia estar dissociada da própria segurança do Estado, porque parte da nossa saúde, se não substancialmente ela, depende daquilo que nós nos alimentamos. E se olharmos para a questão do nosso próprio país, não há segurança alimentar. É só vermos quem são as pessoas que nos vão alimentando com os pacotinhos de açúcar, pacotinhos de arroz. Onde é que nós vamos tirando aquele... Não basta o fardo, a roupa já usada que vem das outras paragens do mundo, mas há também restos de alimentos que nós temos que receber aqui. O pescocinho, a patinha, chamamos também o rabinho, quer dizer, tudo aquilo que os outros não utilizam lá. Agora a carcaça do frango também. A carcaça do frango, em que o senhor ministro, o único dirigente deste país que eu ouvi, de facto, a criticar aquilo, a dizer que se envergonhava com aquilo, é o atual ministro da Agricultura e Floresta, o senhor Isaac dos Anjos. Mas os outros, se calhar, vão promovendo a que continuemos a ser o destino da roupa usada. Proibimos os carros usados, que até favoreciam a população, mas vamos recebendo o resto dos alimentos que os outros já não precisam. Nós temos estado a ver muita gente, de facto, a ser comida pela fome. A fome vai comendo muita gente porque não temos a própria segurança alimentar. Mas não faltam condições. Nós somos um país que temos terra,
nós temos água, nós temos clima, mas aqui já foi dito, o Carlos disse, o Jaime também disse, aqui o caríssimo Fernando também o tocou, mas aquilo que nós vemos é que os departamentos ministeriais, as pessoas que lá estão, têm boas ideias, como o colega Fernando aqui, o meu colega de debate, têm boas ideias, mas aqui presente, de facto, fala como alguém que está fora do próprio departamento ministerial. Tanto é que diz que temos que promover, temos que investir na investigação. Não sei se é um convite genérico a nós também, que nós temos que participar nisto. Então, esta não é a política que devia ser apenas da responsabilidade do Ministério da Agricultura, mas é a própria política do Estado. O Jaime falou do combate entre os vários departamentos ministeriais. Aqui mesmo próximo, no Kwanza Norte, se calhar a 3 horas de ida, na respiração do rio Kwanza, há pessoas que produzem muito, mas no tempo chuvoso não conseguem trazer a sua mercadoria. As 10 caixas de tomate têm que ser transportadas de canoa de um lado até chegar a Mushima, aquilo custa muito caro. Quer dizer, é um Estado totalmente distraído, um Estado que não investe naquilo que é a própria segurança alimentar. É por isso que vamos vendo os mamadus que têm passaporte, acredito que tenham, porque nenhum cidadão estrangeiro pode estar num país sem passaporte, mas têm passaporte para vir vender o quê? Óleo em pacotinho, açúcar em pacotinho. Quer dizer, não sabemos com que segurança é que os alimentos chegam até as nossas próprias mesas. É assim no medicamento, é assim no frango, é assim no arroz, é assim no açúcar, e vamos abraçando, vamos pedindo socorro àqueles países que não têm nem 5% da terra que Angola tem e nem 1% da água que a gente tem. Enquanto o negócio da importação continuar a ser lucrativo para os dirigentes, eu creio que nós não vamos investir na questão da segurança alimentar. Está aí agora a questão do CAFO. O CAFO devia ter surgido para beneficiar aquela população local. Manuel Vieira, se fores para lá, vais encontrar que muitos de nós saímos de Luanda para irmos lá ocupar terras. Agora mesmo no Quito, foi lá fazer a abertura o ministro da Agricultura. Talvez aquilo que amedrontou o ministro, que instala os feitiços, é que venham afugentar as pessoas que têm esta petulância de procurarem acaparar-se de tudo. Não há aposta na questão da agricultura familiar. Não há. Porque quando há rio, quando há um investimento do Estado, os que vão se acaparar daquilo tudo não são as pessoas locais, mas somos nós que temos que sair de Luanda, vamos ligar para o ministro, porque assim nesta altura o Ministério vai recebendo tantos telefonemas para ver se favorece este ou aquele. Quem são as pessoas que estão a receber tratores? Uns recebem tratores, não têm lavra nenhuma, vão alugando aqueles tratores. Os outros que deviam, de facto, ser beneficiados, recebem aquelas motorizadas que não servem para muita produtividade.